Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre uma produção do extinto estúdio chamado Disney Toon. Recentemente eu fiz crítica de todos os filmes da franquia Carros, tem até uma lista de todos os curtas da franquia Carros. E para manter o clima eu resolvi falar também das produções de aviões, essa franquia da Disney Toon aí que surfou no sucesso da franquia da Pixar. Será que esses filmes de aviões são bons ou será que não? Bom, vamos conversar sobre o primeiro filme da franquia, mas antes, se você é novo aqui no canal Disnéfilos, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo, tá bom? É muito importante para o canal continuar crescendo, então agora sim a gente vai para o que interessa. Roda a vinheta. Planes, Aviões, filme de 2013, dirigido por Clay Hall. Filme da Disney Toon Studios, um estúdio que foi extinto recentemente, há uns anos atrás aí, né? Mas eu queria conversar um pouco sobre o estilo da Disney Toon Studios, porque eu fiz recentemente um vídeo falando sobre Lightyear, que teve até uma repercussão interessante, né? E eu mencionei que as animações da Disney e da Pixar, elas têm fracassado nos cinemas por causa do alto valor de produção, né? São animações que têm orçamentos na casa dos 150 a 200 milhões de dólares, ou seja, faturamentos na casa dos 200, 300, 400 milhões de dólares são faturamentos fracassados. O filme precisa fazer muito dinheiro para ser considerado um grande sucesso. No caso da Disney Toon Studios, o modelo de negócios era um pouco diferente. Eram animações, no caso, com um orçamento mais baixo, que poderiam fazer menos bilheteria para ser considerados sucessos. Eu acredito que nessa época a Disney queria manter isso por mais tempo, né? Até porque existe um painel dessa época, 2013, 2014, que tinham duas animações Disney Toon Studios anunciadas para 15, 16, 17 e tal, não lembro quais eram os anos exatos, né? Mas até onde parece, a Disney tinha o objetivo de lançar pelo menos uma animação nesse estilo aqui por ano. É como eu falei no meu vídeo de Lightyear, o que a DreamWorks, a Illumination e outros estúdios de animação fazem, né? Lançam animações com um orçamento um pouco reduzido, e aí essas animações arrecadam 200, 300 milhões de dólares, pô, isso aí já é muito dinheiro, é muito sucesso. Imagina, por exemplo, como fazem Minions ou as grandes franquias da DreamWorks, que arrecadam 700, 800, 900, até bilhão de dólares, né? É muito dinheiro, é um sucesso muito fácil, muito garantido. E a Disney tentou. Por exemplo, aqui no caso de aviões, a gente tem um orçamento de 50 milhões de dólares e uma arrecadação acima dos 210 milhões de dólares. É um sucesso muito grande, o que é positivo, né? E obviamente, quando a gente fala de uma animação com um orçamento um pouco mais limitado, a gente não vai ter o padrão gráfico de outras animações do mesmo período, né? Hoje em dia você consegue fazer uma animação um pouco mais detalhada, um pouco mais bonita, com um orçamento menor, né? Mas na época, obviamente, isso era um pouco mais difícil, até porque as próprias animações com altos orçamentos não eram tão belas visualmente assim, né? Se você comparar Aviões com Carros 2, por exemplo, é óbvio que Carros 2 é mais detalhado, mesmo sendo um filme anterior, né? Mas ainda assim, visualmente o filme é competente, né? Não é um grande desastre, não é um filme feio. É um filme que é agradável aos olhos, só não é detalhado, sabe? Só não é rico em detalhes como são as animações da Disney e da Pixar. Agora falando sobre o filme em si, Aviões surge como um Carros invertido, né? Por que um Carros invertido? Em Carros a gente tinha um personagem arrogante do mundo das corridas, tendo que se aventurar numa cidade pequena do interior dos Estados Unidos para se tornar uma pessoa um pouco mais humilde, e ali ele conhece um leque de personagens, né? No caso de Aviões a gente tem o contrário, um personagem do interior dos Estados Unidos que está em volta de um leque de personagens ali, que sonha em ir para o mundo das corridas e se tornar um grande corredor famoso, no caso aqui, corridas de aviões, né? É um Carros invertido. É tão um Carros invertido que a gente tem em Aviões o mate do protagonista aqui, do Dusty, a gente tem o grande mentor dele ali, né, que seria ali o comparativo com o Doc Hudson do Relâmpago McQueen, né? E a gente tem também no mundo das corridas os corredores que são parceiros dele e também os corredores que acabam sabotando ele para ele não vencer, né? E no que diz respeito à estrutura do filme, temos aqui o clichê dos clichês. Todo mundo já viu esse filme. Esse filme já foi feito 1 milhão de vezes, né? O corredorzinho que é desconhecido, pequeno, que não tem chance nenhuma de vencer, que acaba crescendo aos poucos e vai vencer de qualquer maneira. E aí tem lá o
corredor que é o melhor dos melhores, que com certeza vai vencer, e mesmo com certeza vencendo, ele desperdiça tempo, desperdiça dinheiro pra tentar sabotar o corredorzinho que nunca venceria ele, né? E perde. É basicamente isso. Quem nunca viu esse filme, né? Tem esse filme de esporte, diversas versões desse filme feitas pro cinema, né? Então acaba que se torna aqui uma opção bastante previsível, mas bem previsível mesmo, a ponto de encher o saco. E aí você poderia argumentar que Aviões, ele pelo menos empacota esse clichê dentro de algumas coisinhas originais. Obviamente, tem umas originalidadezinhas ali, né? A questão de envolver os aviões que falam, né? Que não é original, mas é uma coisa que só tinha sido feita em carros ali por grandes estúdios, então tá, dá pra chamar de originalidade, né? Os personagens que poderiam ser um pouco diferentes daquilo que você conhece, né? Mas ainda assim não tem nada de muito original nisso também, né? Por quê? Você tem um protagonista que é interessante, é o melhor personagem do filme, com certeza, né? Mas ele não é um ótimo personagem, ele não é o mais carismático dos personagens, ele só é um personagem ok. E ele também tá longe de ser um personagem bem desenvolvido, bem aprofundado e etc, né? Alívios cômicos, você tem ali alguns engraçadinhos, né? Você pode, aquele avião mexicano lá pode ser um personagem engraçado, mas não é grande coisa. É uma decepção pra mim, né? Eles tentaram fazer uma espécie de Doc Hudson também invertida, né? No caso do Doc, o Doc ele é um mentiroso porque ele esconde pra todo mundo que ele veio do mundo das corridas, né? Já aqui no caso é um personagem que exibe que ele veio do mundo dos aviões de guerra, mas na verdade ele tá mentindo porque ele nunca foi pra missão nenhuma, a única missão dele foi um fracasso. Uma boa oportunidade de desenvolver um personagem profundo, sabe? Mas que é desperdiçada com só uma mentirinha que é resolvida de maneira previsível e do nada, sabe? Então não gosto da maneira com que nenhum personagem é apresentado pelo filme. Você tem bons momentos de interação entre esses personagens que podem salvar a experiência, sabe? Algumas piadas podem funcionar, alguns personagens podem ter carisma quando estão juntos, mas nada muito profundo. E o filme também desperdiça um bom tempo com momentinhos meio sem graça e meio fúteis, né? Uma serenata que o avião faz pra avioneta lá, que não tem graça nenhuma, que é completamente até meio chata, sabe? Não faz sentido. Então tem um monte desse tipo de coisa fútil que atrapalha o andamento da história e também a gente gostar do filme, sabe? A gente fica meio de saco cheio com muita facilidade. Outra coisa que a gente poderia argumentar a favor de Aviões são as cenas de corrida, né? Não temos aqui mais carros, né? Então você poderia inventar e fazer grandes cenas de corrida com os aviões, né? E também construir aquela emoção que é muito bem construída em carros. Eu falei muito bem disso na minha crítica de carros, né? Mas Aviões também fracassa nisso. Eu tenho certeza que aqui seria um ponto que poderia ser muito positivo pro filme. Mas o filme desperdiça a oportunidade de fazer grandes cenas de corrida entre aviões com esse negócio do avião ter medo de altura, sabe? Uma coisa que poderia também render ali um momento emocionante, mas quando ele tem medo de altura e fica voando no baixo ali, você não tem nada de emoção, só tem um avião voando, né? Porque o pega mesmo tá acontecendo no alto, né? E quando ele realmente supera esse medo e vai pro alto, é uma cena completamente boba, né? Sem emoção, sem carga dramática, até a vitória no final, a grande batalha final e realmente ele correndo pra vencer ali, é uma cena que não tem impacto nenhum, sabe? E essas cenas, as mesmas cenas, da mesma maneira que poderiam ser construídas de maneira melhor pela montagem e pela trilha sonora, para transmitir emoções mais profundas e mais fortes, sabe? Poderiam ser grandes cenas, cenas icônicas e marcantes, como as cenas de carros, mas infelizmente o filme meio que não consegue, sabe? Não consegue. Eu só não quero passar a sensação de que Aviões é um filme muito ruim, porque realmente não é, sabe? Como eu falei, existem bons momentos, existem momentos divertidinhos ali que podem gerar alguma diversão, alguns personagens juntos podem ter ali uma química interessante, né? Como, por exemplo, o próprio avião mexicano com o Dusty, ou o Dusty com a mecânica dele, né? Existem bons momentos, é um filme divertido, é um filme engraçado e, principalmente, é um filme que passa rápido. Então, para um entretenimento familiar rápido ali, sem muita pretensão, Aviões surge como uma boa opção. Não é um filme de se jogar fora, não. Só que é um filme que poderia ser melhor, e aí não é nem problema do orçamento também, né? Não é, então o filme é assim porque o orçamento dele é menor. Não, tem nada a ver com o orçamento. É questão artística mesmo. O diretor, os responsáveis pela animação, não conseguiram tirar tudo aquilo que poderiam da história contada aqui. Uma história clichê, sim. Uma história rasa, sim. Mas que poderia ser maior, mas que poderia ser melhor.
Por isso, para Aviões, eu dou uma nota 5. E agora eu quero saber a opinião de vocês aí que estão me assistindo. Concorda comigo? Discorda de mim? Comenta aqui embaixo, tá bom? Eu sempre leio os comentários de vocês, estou sempre respondendo os mais relevantes, então comenta aqui, né? Uma coisa interessante, podia ter feito essas críticas aqui um pouco antes, né? Porque Aviões é o filme perfeito para falar junto com Top Gun, né? Inclusive tem uma cena que é, obviamente, claramente uma homenagem a Top Gun. O filme deve ter se inspirado em algumas coisas de Top Gun, e Top Gun Maverick tá aí arrebentando a boca do balão, fazendo dinheiro pra caramba nos cinemas, então poderia ser um timing legal, mas eu me perdi no timing, então me desculpem, né? Mas, enfim, fica a menção a Top Gun aqui. Inclusive, gostei bastante de Top Gun. Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante para o canal continuar crescendo, e conheça também as minhas outras redes sociais. Por lá você fica por dentro das novidades do canal e também do meu dia a dia, beleza? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!